Prepare-se para um relato assustador sobre o infame bandido da luz vermelha. Eu sou Marine Matias e essa é sua dose de mistério e adrenalina. Antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like, pois é a forma de vocês nos ajudarem a trazer mais conteúdos como esse. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nesse caso sombrio que abalou São Paulo. Pouco se sabe sobre a infância do bandido da luz vermelha. Sabe-se que seu nome verdadeiro era João Acácio Pereira da Costa e que ele nasceu em uma cidade do interior de Minas Gerais. Após a sua prisão, João contou alguns detalhes para a polícia de como foi a sua infância. Então esses relatos são de acordo com o que ele contou nos seus depoimentos. João explicou que quando ele era bem jovem, ainda uma criança, a sua mãe saiu de casa e ela optou por só levar as suas irmãs, deixando ele e os seus irmãos com o pai. No entanto, quando ele tinha de 4 a 6 anos, não se sabia ao certo a idade que ele tinha no momento, o pai dele faleceu de tuberculose. Então eles foram morar com um tio. Só que a infância dele continuou de uma forma muito complicada, porque esse tio tinha como intuito apenas receber o valor que a prefeitura repassava para ele por conta que ele cuidava das crianças. O tio dele não dava atenção, carinho, inclusive optou por tirar o João e o seu irmão da escola, porque segundo ele isso gerava gastos. Mesmo ele recebendo da prefeitura para cuidar e para manter as crianças na escola, ele optou por tirar. Então durante a sua infância o João contou que ele realmente não tinha acesso a um lugar bom para morar, não teve carinho da sua família, não teve atenção. Ele também se sentia muito abandonado porque por todo esse sofrimento que ele tinha dentro de casa, inclusive falta de roupa, até mesmo de cobertor. Sendo assim, o João acabou ficando sozinho. A mãe dele já havia fugido, não voltou, então ele não teve contato com a mãe novamente. O pai dele já havia falecido e o único membro da família que havia sobrado perto dele foi o seu irmão, que também acabou fugindo de casa. Depois de um período, ele passou sozinho com o tio, mas as coisas não melhoravam, então o João também optou por sair de casa, ele também fugiu ali da casa do tio. Então, morando nas ruas, o João precisou roubar, para sobreviver. Então ali ele já começou uma vida delicada de crimes e realmente lutando para sobreviver nas ruas. Como ele já estava fazendo pequenos furtos para sobreviver nas ruas, ele acabou sendo preso pela primeira vez em 1954. Essa primeira prisão foi por conta que ele havia roubado um eletrodoméstico. Mas quando a polícia o capturou, ele estava em posse desse aparelho, então para ele não pegar uma pena, só ter ali realmente uma advertência, ele optou por devolver esse aparelho. Mas quando ele saiu, realmente ele não mudou de vida, ele continuou com essa vida de pequenos delitos ali nas ruas. Inclusive ele conta que durante essa época ele foi abusado por outras pessoas que moravam na rua. Ele acabou sendo preso pela segunda vez, mas a segunda prisão foi porque um parceiro dele, nos crimes que ele cometia no momento, o entregou. Quando ele foi preso dessa segunda vez, ele já era recorrente, ele teve 3 anos de prisão decretada, mas quando ele começou a cumprir essa pena, ele fugiu. Então novamente o João não ficou um tempo na cadeia. Depois da segunda fuga, ele começou a se sentir mal, então ele estava um pouco doente. Ele acabou sendo internado e descobriu que ele tinha a mesma doença que o seu pai. Ele também sofria de tuberculose, mas quando ele foi internado para tratar essa doença, ele optou novamente por fugir do hospital, então ele também não teve esse tratamento devido. Depois dessa terceira fuga do hospital que ele estava em tratamento, ele foi para Blumenau. Lá ele estava tentando mudar de vida. Ele inclusive começou a namorar uma pessoa, uma menina, e ali ele tentou arrumar alguns empregos que tirassem ele dessa vida do crime. Tentou se engraxar, trabalhou em pequenos comércios, mas ele não sentiu que aquela era a vida que ele desejava. Então qual foi o seu próximo passo? Ele foi morar em São Paulo, mais especificamente no litoral de São Paulo, em Santos. Durante a década de 1960, o bandido da luz vermelha aterrorizou a cidade de São Paulo com seus roubos violentos e invasões à residência. Ele ficou conhecido por utilizar uma lanterna vermelha durante seus crimes, o que lhe rendeu o apelido que o tornou infame. Além dos roubos em si, o bandido da luz vermelha era conhecido por sua crueldade. Ele torturava suas vítimas de maneiras brutais, deixando um rastro de medo e terror por onde ele passava. Relatos das vítimas revelam a terrível experiência vivida nas mãos do bandido da luz vermelha. Ele utilizava métodos cruéis, como amarrar, sufocar, golpear e até mesmo queimar suas vítimas. Seus atos brutais não deixavam apenas marcas físicas, mas também causavam um trauma profundo nas pessoas que sofriam aos seus ataques. Homens, mulheres e crianças foram vítimas do bandido da luz vermelha. O bandido da luz vermelha foi condenado por diversos crimes, entre eles 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio e 77 invasões à residência. Agora falando um pouquinho sobre as mortes que ele cometeu. O seu primeiro crime ocorreu em 3 de outubro de 1966.
foi o estudante Walter, de 19 anos, que ao tentar surpreender o bandido que acabara de invadir o quintal de sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça. 10 dias depois, a vítima foi o operário José Enéas da Costa, de 23 anos, morto durante uma briga com um criminoso em um bar do bairro da Bela Vista. No ano seguinte, em 7 de junho, no Jardim América, o industrial Jean, ao reagir a uma tentativa de roubo, foi assassinado em uma troca de tiros. Em menos de um mês, de 6 de julho, João Acácio ainda matou o vigia José Fortunato, que tentou impedir sua entrada na mansão em que fazia guarita no bairro de Ipiranga. O último crime ocorreu porque o João ele invadiu uma casa de um advogado muito conhecido na época, mas ele não estava na residência no momento, mas a sua filha de apenas 22 anos estava no local. Então o João, quando viu a menina, ele tentou molestá-la. A lanterna vermelha na mão. Era assim que ele invadia mansões, assaltava, estuprava e, se houvesse reação, matava. Mas ele foi impedido pelo vigia, mas que infelizmente acabou sendo morto pelo João. O João tinha praticamente 2 vidas. Ele morava fixo em Santos, né? Então ele tinha um apartamento alugado. E lá ele dizia que ele era filho de um fazendeiro, por isso que ele se vestia tão bem. Mas todo esse dinheiro, né, que fazia ali as suas festas, ele comprava roupas mais caras, tudo isso vinha dos crimes que ele cometia em São Paulo. Para as pessoas que viviam próximas dele, até mesmo seus vizinhos, que não tinham ideia, né, dos crimes que ele cometia, achavam o João uma pessoa muito normal, né? Uma pessoa, como ele dizia, que ele era filho de um fazendeiro, ele falava, se expressava como se ele realmente fosse, ele não levantava nenhuma suspeita. E como seus crimes eram cometidos em São Paulo, e algumas vezes até no Rio de Janeiro, ele ia até o Rio de Janeiro de ônibus, roubava um carro lá e voltava com esse carro. Então ele ia fazendo os crimes em outras cidades, dificultando, né, muito a sua captura. Por isso ele conseguiu ficar solto tantos anos. Ele cometia os crimes em uma cidade, mas ele residia em outra. Ele também trocava várias vezes de nome, então ele tinha diversas identidades falsas. Tanto que quando ele se mudou a primeira vez para São Paulo, ele nem tinha um documento oficial com o seu nome. Então ele começou a criar realmente identidades falsas. As autoridades empreenderam uma intensa investigação para capturar o bandido da luz vermelha. A população vivia em constante temor, e os investigadores se esforçavam para encontrar pistas que pudessem levar à sua prisão. Apesar dos esforços das autoridades, o bandido da luz vermelha conseguia escapar da polícia por algum tempo, deixando um rastro de crimes e terror. No entanto, a sorte do criminoso chegou ao fim. Em 1967, João finalmente foi preso, trazendo um alívio para a cidade de São Paulo, que estava aterrorizada com os seus crimes. O bandido da luz vermelha foi julgado e condenado pelos crimes que cometeu. Sua condenação marcou o fim de uma era de terror na cidade de São Paulo. Mas sua história continua a intrigar e fascinar até mesmo nos dias de hoje. O bandido da luz vermelha foi condenado por 88 crimes, sendo eles 67 invasões de domicílio, 4 assassinatos e 7 tentativas de homicídio. Ele pegou no total 351 anos, 9 meses e 3 dias de condenação. Ele cumpriu 30 anos da sua pena antes dele ser solto. Antes dele ser solto, o principal questionamento das autoridades é se ele era são para, né, viver novamente nas ruas. Então ele passou por diversas avaliações psiquiátricas, mas em 23 de agosto de 1997 ele foi libertado ali pela polícia. Quando lembra sua vida de crimes, chora. Eu só me arrependo de matar, né? Porque não pode ver a vida da vítima, né? Ele seguiu para a casa do seu irmão em Curitiba. No entanto, a convivência que ele achou que poderia retomar, né, com a sua família não aconteceu. Ele teve diversas brigas com a sua família, o que levou ele a sair da casa novamente. Sendo assim, ele começou a morar com um amigo, né, o pescador da região, mas esse pescador relatou futuramente que ele teve diversas brigas com o João, que a convivência com ele era muito complicada, porque ele era uma pessoa extremamente violenta, que havia passado, né, 30 anos na cadeia e no momento tinha apenas 55 anos. Sendo assim, ele viveu mais da metade da sua vida encarcerado. Durante todas essas brigas, o João muitas vezes saía da residência do seu amigo, chegou a morar em clínicas psiquiátricas, voltou a morar na rua, mas em um episódio onde ele voltou para a casa desse amigo, mas quando ele chegou na casa, o amigo dele não estava. Ele encontrou apenas o irmão desse amigo, mas eles começaram uma discussão bem acalorada. O João chegou, né, segundo
esse amigo dele a tentar esfaquear o irmão dele. Quando ele viu aquela cena, viu que seu irmão realmente estava em perigo, ele optou por dar um tiro no João, o que levou ele a falecer. A sua morte ocorreu um ano após o João sair da cadeia, em 5 de janeiro de 1998. O responsável pela sua morte foi julgado em 2004, mas ele foi absolvido pela Justiça de Joinville, alegando que foi realmente legítima defesa. O Bandido da Luz Vermelha entrou para a história como um dos criminosos mais notórios do Brasil. Seus crimes e sua crueldade violenta deixaram uma marca na memória da cidade de São Paulo.